Olá, estamos a menos de um mês do Fórum CFA de Gestão Pública e a nossa conversa hoje é com o economista Cláudio Porto. Ele é fundador da Macroplan, empresa de consultoria especializada em estratégia e gestão com atuação em todo o Brasil. A palestra de Porto vai fechar o FOGESP. Cláudio, muito obrigada por ter recebido a nossa equipe aqui no seu escritório e eu gostaria que o senhor fizesse um panorama para a gente desse cenário atual que temos no Brasil com relação à gestão pública. Qual a sua avaliação? A nossa avaliação, baseada em evidências colhidas, tanto junto a pesquisas de opinião pública quanto a fatos e dados, é de que, do ponto de vista do cidadão, o Estado brasileiro hoje ele está esgotado, é muito grande e caro, entrega pouco para o que custa, hoje sustenta privilégios inaceitáveis e está ficando obsoleto. E nós estamos convencidos de que a reforma e a reinvenção do Estado brasileiro são condições necessárias para que o Brasil possa voltar a ter chances de trilhar uma rota de crescimento e prosperidade que sejam sustentáveis a médio e longo prazo. O senhor é co-organizador de 2 livros também, né? 2022, Propostas para um Brasil Melhor no ano do Bicentenário e Propostas para o Governo 2015 e 2018, uma agenda para um país próspero e competitivo. O Brasil seguiu rumos diferentes desse previsto nos 2 livros? Infelizmente, sim, e muito diferentes. De fato, quando eu, em conjunto com o Fábio Jambiage, nós organizamos os 2 livros, especialmente o primeiro, em 2011, uma proposta para os próximos 10 anos do Brasil, o Brasil vive um momento bom, reconhecido internacionalmente e numa trajetória muito boa, mas foi exatamente naquele ano que começaram as aventuras e nossas desventuras em termos de desequilíbrio fiscal, de busca de políticas heterodoxas de desenvolvimento que resultaram num dos maiores desastres do ponto de vista de performance econômica do país, especialmente de 2014 para cá. Para você ter uma ideia, no primeiro livro que nós editamos, no pior cenário que nós traçamos, nós esperávamos um crescimento médio do Brasil entre 2% e 3% do PIB ao ano. E nesse período, infelizmente, nós crescemos menos 0,1% ao ano. Ou seja, uma reversão completa de expectativas por conta de uma prática de políticas conduzidas que foram, eu diria assim, no sentido oposto ao que nós propunhamos em ambos os trabalhos que reuniram mais de 50 especialistas sobre questões relevantes para o país. E um dos pontos que nós destacamos e no qual houve uma degradação muito grande é exatamente nas questões relativas ao Estado brasileiro. E quando eu falo Estado brasileiro, me reflito ao setor público em geral. Eu falo do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário e dos níveis federal, estadual e municipal. Então, aí houve uma deterioração muito grande. Por isso é que nós, assumindo uma perspectiva de cidadania e de contribuintes, não podemos deixar de demandar uma reforma e reinvenção profunda do Estado brasileiro para que a gente possa voltar a ter chance de crescer. E o senhor tem um outro livro agora, um livro mais novo, né? Sobre o quê? Esse livro mais novo, na verdade, eu sou um dos coautores. É um livro que foi co-organizado por Fábio Jambiage e Mansueto de Almeida Júnior, que foi lançado no ano passado e trata justamente da questão da retomada do crescimento. E neste livro eu sou um dos coautores exatamente de um artigo que propõe as bases para a reforma e reinvenção do Estado brasileiro, para alinhá-lo, né, às necessidades da nação brasileira e do século XXI. E Porto, quando a gente fala em crise, a gente sabe que a economia é um dos pilares substanciais, né? A gente está em ano de eleição. Quais são os principais problemas que o Estado brasileiro apresenta hoje em dia? O Estado brasileiro hoje, ele não cabe no tamanho da economia que a gente tem. Tem um estudo do Banco Mundial, que inclusive evidencia, de que o país hoje tem um gasto, um tamanho, né, que ele é maior do que a média dos países emergentes.
Historicamente, o Estado brasileiro sempre foi muito importante na promoção do nosso desenvolvimento e não deixará de sê-lo, inclusive porque nós somos um país tão desigual. Mas hoje ele é, inclusive, um instrumento que acentua as desigualdades. Então, a reforma do Estado é necessária não só para que o país volte a ter capacidade de crescer, mas também é necessário para que o Estado ele retome o papel de ser um indutor da redução de desigualdades. Um ponto fundamental, que é o mais importante e urgente, é retomar firmemente a agenda da reforma da Previdência. Por duas razões. Primeiro, que se ela não for retomada, o Brasil vai quebrar. Vai quebrar, vai acontecer aqui o que aconteceu na Grécia, o país inteiro. E, em segundo lugar, por uma questão de justiça social, porque hoje a Previdência, da maneira como está estruturada, financiada e destina recursos, ela acumula imensas desigualdades e injustiças. O Brasil tem que voltar a ser capaz de crescer e ser um país menos desigual, um país mais justo. Só assim a gente pode ter chances de ter um lugar melhor no mundo. Nos últimos 30 anos nós estamos ficando para trás, nós crescemos menos do que o mundo. E se nós continuarmos nesta toada, somente daqui a 100 anos, eu vou repetir, daqui a 100 anos, nós alcançaremos o padrão de bem-estar de Portugal hoje, se nós continuarmos do jeito que está. Então é uma situação inaceitável para todos nós que temos alguma responsabilidade com esse país. Porto, a gente tem visto também que o mercado tem oscilado bastante com relação à corrida eleitoral. Já que a gente quer propor um novo modelo cidadão, sociedade, Estado, um novo modelo de gestão, o que esperar desse próximo presidente? Essa pergunta é a pergunta que se tem feito hoje. O que eu espero, qualquer que seja do eleito, é o seguinte, é que haja nesse momento dois pontos importantes. O primeiro é a coragem de enfrentar os problemas do Brasil pela frente. E aí é muito importante que haja um bom projeto no sentido de resgatar a capacidade, né, do Brasil voltar a crescer, e para isso a gente precisa de um Estado mais compacto, mais focado, né, mais eficiente e com maior capacidade de resolver e atender às demandas da sociedade. E um Estado também no qual as lideranças políticas se façam um pacto de tolerância zero com a corrupção, com o jeitinho, com o improviso e com o desperdício de recursos. Cláudio, muito obrigada pela entrevista. Nós conversamos com o economista Cláudio Porto. Fique ligado no CFA Play, porque em breve nós teremos mais entrevistas com palestrantes do FOGESP. A gente se encontra lá no evento, hein?